A professora Deise Oliveira, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, é a nossa entrevistada na série com os candidatos ao governo do estado. Deise Oliveira, de 48 anos de idade, é professora de História da Rede Estadual de Ensino e moradora de São Gonçalo. Foi candidata a vice-presidente nas eleições de 2002, candidata a prefeita de São Gonçalo em 2004 e 2012 e candidata a senadora em 2006. A candidata a vice é Marília Macedo, ativista de causas LGBT, contra o machismo, o racismo e a homofobia. Candidata, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Vamos começar falando sobre a sua área, que é a educação, né? E segundo o MEC, teve uma melhora de 2011 para cá, passando de 16º para 4º lugar. Quais são as suas propostas para melhorar ainda mais esse quadro? Olha, esse quadro é bastante discutível, porque a gente teve aqui no Rio de Janeiro, em 2012, tínhamos 2.200 escolas públicas estaduais, hoje nós só temos cerca de 1.300. Isso é uma redução considerável. No início do ano foi mostrado 500 mil alunos que sumiram das matrículas da rede pública estadual. E o que a senhora gostaria então de fazer? Muita violência, greves, descontentamentos com os salários, enfim, perseguições a ativistas, tanto no município do Rio quanto o estado. Quem fez a greve, muitos nem sequer receberam a primeira parte do 13º, onde está esse dinheiro. Enfim, então, não está boa a educação no Rio de Janeiro, se a gente for olhar o cotidiano das escolas, violência, enfim, não está boa. E as suas propostas? Minhas propostas é o seguinte, para você, os problemas da educação se resumem a salário, falta de democracia e falta de verbas. A questão das verbas, em primeiro lugar, verba pública exclusivamente para a escola pública, acabar com as parcerias público e privadas. Por exemplo, o Projeto Autonomia, que substitui professor por vídeos da Fundação Roberto Marinho. Isso tem que acabar, certo? Isso deteriora a educação para o filho do trabalhador. Professor é professor, vídeo é vídeo, então não dá para substituir professor por vídeo. Segundo ponto, salário. A categoria tem uma reivindicação histórica, que é 3,5 salários mínimos para funcionário e 5 salários mínimos para professor. Isso daí é a nossa proposta. E democracia. Voltar às eleições diretas para diretores das escolas, porque o último governo, o atual governo Sérgio Cabral, inclusive o governo Garotinho, acabaram com as eleições diretas para diretores das escolas livres, certo? Enfim, isso a gente está querendo retomar. Candidata, em relação à segurança pública, a senhora manteria as UPPs? Não. Sou contra as UPPs. Sou a única candidata contrária ao PP. Não tem nada que obrigue a manter esse contrato. Estão dizendo por aí, é um contrato que não pode. Não, isso daí é um compromisso do governo atual que eu não sou obrigada a seguir, não vou seguir, porque as UPPs têm servido para poder matar negros e pobres e trabalhadores. Problema de segurança você resolve, dentro da área, dentro do ponto de vista socialista, de esquerda, é essa a minha visão, não é com polícia na rua para poder criminalizar a pobreza. Você resolve com saúde, com educação, com salário, enfim, com emprego, é essa forma, entendeu, de se resolver. E com relação à questão concreta, o que a gente precisa? A gente precisa de uma polícia desmilitarizada, uma polícia unificada, controlada pela população, certo? Mas enfim, é isso que a gente... essa situação, eu não falei sem polícia, eu falei uma polícia desmilitarizada, com direito de sindicalização, porque a hierarquia militar dentro da polícia favorece muito a questão da corrupção. Um soldado não pode denunciar seu superior de corrupção, certo? Então, a gente quer isso, uma polícia unificada, inteligente, associada. Por exemplo, nos Estados Unidos se elege o delegado. A comunidade elege. Então, uma das coisas que a gente quer também discutir é isso. Para a saúde, quais são as propostas do PSTU? Para a saúde também. Saúde e educação tem que ser estatizado. É isso. Estatização da saúde, o fim das parcerias público e privada, fim das OS. E certo? As UPAs? Porque, por exemplo, as UPAs é o seguinte, só tem clínico geral. São funcionários terceirizados, que você não tem como comprovar as formações. E não tem continuidade. Um momento estão trabalhando, outro momento não, enfim, acaba o contrato, terceirização, está vendo aí o escândalo que está sendo com a Petrobras, por conta dessas terceirizações, certo? Que é privatização, é corrupção. Não. Funcionário de saúde, o próprio Supremo falou que tem que ser todo mundo concursado. Enfim, então é essa daí que é a nossa política, entendeu? Por exemplo, o atual governo destruiu o IASERJ,
quero o nosso hospital, quero o meu hospital. Entendeu? Tem que investir no Pedro Ernesto, os hospitais, né? Enfim, somos contra o EBSER aí em nível federal, mas aqui no Pedro Ernesto tem que ter concurso, tá faltando funcionários no Pedro Ernesto, entendeu? Enfim, se ele está de pé é graças aos funcionários públicos que têm que ser valorizados. Candidata, além de segurança pública, saúde e educação, uma outra questão que preocupa muitos moradores do Rio é o transporte público, principalmente Rio, Baixada, Niterói e São Gonçalo. O que a senhora pretende fazer? Caos geral. BRT, todo mundo já viu a situação que está. Enfim, temos que acabar com esses consórcios, defendemos também a estatização, a privatização das barcas, piorou o serviço das barcas. Eu que sou de São Gonçalo, a gente está vendo aquela situação. O que a gente defende? A reestatização das barcas, a reestatização do metrô, certo? E a estatização dos ônibus, tarifa zero, fim da dupla função, e o seu transporte é algo social, transporte é vida. Não é? Enfim, para ir a um médico você precisa de transporte, enfim, é isso. Transporte é um direito, não é mercadoria, não é lucro, então por isso a gente defende a estatização. Candidata Deise Oliveira, do PSTU, candidata ao governo do Estado, muito obrigada por sua participação aqui no Repórter Rio. Enfim, fico grata e eu estou aqui querendo deixar claro que a gente quer participar dos debates. Estamos repudiando o nosso... Ok, obrigada. Enfim, queremos estar no debate em nome da democracia. Obrigada, candidata. E quem estará aqui no RR amanhã será o candidato Tarcísio Mota, que concorre ao governo pelo PSOL.